Fala pessoal, bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Germano Vasconcelos, sou um homem de 44 anos, sou branco, cabelos grisalhos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as anotações. Bom, e o tema da aula de hoje, pessoal, é um tema amplo, é um tema complexo, que nós vamos tentar desenrolar ao longo desse período. Os principais tópicos que nós vamos abordar: conceito de globalização, a origem da globalização, interdependências de mercados, das cadeias globais, a globalização, bem como as suas desigualdades. E agora vamos compreender e entender o conceito de globalização, que consiste no processo de integração das economias, culturas e sociedades em escala mundial, reduzindo a importância das barreiras econômicas e tecnológicas. Esse fenômeno se caracteriza pela rápida circulação de bens, ideias, informações e capitais, impulsionada principalmente pelos avanços tecnológicos e das comunicações, como você pode observar nessa imagem aí ao lado, onde você pode perceber vários pontos fixos, e aí você vai observar os fluxos, que são de pessoas, de informações, de mercadorias, por exemplo. E agora eu vou chamar para participar dessa aula a minha amiga Manu. Vamos lá, Manu? Manda ver. Professor, desde quando temos essa integração? Então, Manu, vou responder essa tua pergunta fazendo uma grande viagem ao longo do tempo. Vamos pegar a origem da globalização desde a era das grandes navegações, ali entre os séculos XV e XVI. Esse é o primeiro momento, né? Quando os europeus passaram a explorar e interligar diferentes regiões do mundo. O professor Milton Santos vai chamar esse primeiro momento também de meio natural, aonde o homem ele não realiza tantas mudanças nesse meio natural, na natureza como um todo. Né? E aí nós vamos partir para um outro momento, no caso do século XVIII. E se eu estou falando de século XVIII, a gente trabalha com o quê? Com a Revolução Industrial, como papel decisivo ao possibilitar a formação de mercados globais por meio do avanço de processos produtivos. Nesse momento, né, nós vamos ter a constituição de um meio que a gente chama de meio técnico, aonde o homem começa a fazer, realizar, produzir transformações técnicas e tecnológicas que vão fazer com que o mundo vá se tornando cada vez mais conectado, cada vez mais integrado. Nós vamos ter a diminuição dos tempos de viagem, os espaços parecem que vão ficando cada vez menores, correto? E aí nós vamos chegar num próximo momento, né? Já tendo passado pela primeira Revolução Industrial, século XVIII, segunda Revolução Industrial, que começou ali no século XIX e vai sendo finalizada ali por volta de 1945, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, em um meio que o professor Milton Santos já vai chamar de quê? De meio técnico, científico, informacional. E essa última palavra da composta, no caso informacional, é super importante porque nós vamos ver uma globalização contemporânea, né, como conhecemos hoje, consolidando-se, né, e trazendo uma liberalização econômica pelo desenvolvimento da internet. Nós vamos ter meios de transporte cada vez mais ágeis, né, como o próprio avião, né, que vai ganhar ali velocidades absurdas, né? E aí o tempo de viagem que já estava menor, fica menor ainda, fazendo com que os produtos, né, cheguem até o consumidor final de uma forma mais rápida. A própria internet, né, que vai conectar pessoas, né? E hoje nós temos aí as redes sociais cada vez mais presentes na nossa sociedade. Bom, a interdependência dos mercados e cadeias globais. Os mercados globais, eles estão como? Interconectados com economias do mundo, todo dependendo uma das outras, né? A produção e a comercialização de produtos, né, acaba ganhando espaço a partir dessa interdependência, né? As cadeias globais, né, de produção são organizadas de formas, né,
que em diferentes etapas da produção dos produtos, né, estes vão ocorrer em diversos países, otimizando custos e também eficiência. Eu posso trazer como exemplo as transnacionais, né? Geralmente não, esse é o contexto, né? Você tem ali uma transnacional que ela vai surgir ali em um determinado local, ela vai ampliar para uma escala regional, chega ao nacional, né? E aquele espaço nacional já não é o suficiente para o quê? Para os seus objetivos maiores. Então, ela ramifica para um campo global. E a partir de então, ela começa a instalar filiais em países, em localidades que acabem trazendo benefícios para ela. Uma mão de obra barata, né? Taxas alfandegárias menores, né? Impostos menores, preços de terras menores. E ali ela vai dar continuidade a uma produção. E ainda temos uma outra situação. As peças daquele produto não necessariamente vão ser produzidas no local de montagem. Elas vêm de outros países, né, que ainda são mais baratos para produzir, para chegar até essa filial que vai produzir, vai distribuir, porém, né, o lucro final volta para onde? Volta para o país sede, volta para a matriz daquela empresa. E nessa minha fala, você pode perceber o quê? A organização da produção em rede, né? No que a gente chama de rede geográfica. Essa interdependência pode tornar os mercados vulneráveis, como evidenciado nas crises econômicas globais e na fragilidade durante a pandemia da Covid-19. Por exemplo, né, se de repente o país, como o Brasil, ele produz um determinado produto A, e esse produto ele precisa de peças que são produzidas no país X, Y e Z, e de repente aquele país ele estava em lockdown, ele estava fechado para a produção. Então, a produção no Brasil ela fica comprometida. Ou seja, né, aquele fluxo, né, que nós temos ali de mercadorias no sentido de peças, né, ele fica comprometido. Né? Um outro ponto importante que nós podemos pegar durante esse período da Covid-19, né, seria o quê? Dentro dessa prática global, né, nós vamos observar os mercados consumidores, né, também não recebendo a mercadoria final. Ou seja, nós vamos ter uma falha, vamos dizer assim, dentro desse contexto de rede para chegada, né, para chegada da peça, né, para a montagem da peça, até porque o Brasil também entrou ali em lockdown, né? Mas nós vamos ter ainda um outro momento, que é o quê? A distribuição, né, que vai ficar comprometida, porque os países que vão receber esses produtos, né, eles também podem estar em lockdown, eles podem estar ali com algumas ou várias restrições, e aí a rede, aquela organização em rede, ela fica o quê? Danificada ou pelo menos pouco coesa. Globalização e desigualdades. Apesar de criar oportunidades, a globalização também ela amplia as desigualdades, tanto entre países ricos e pobres, quanto dentro desses países. Eu peço para que você possa visualizar essa imagem ao lado, ela é muito significativa. O professor Milton Santos também trabalha com os espaços luminosos e espaços opacos, né? Territórios luminosos, territórios opacos. Os territórios luminosos, eles são altamente produtivos. Eles têm um investimento maciço em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia da informação. Tá? Enquanto que os espaços opacos, ou os mais escurecidos, como você pode observar, né, são aqueles países que são deficitários nesses aspectos que eu mencionei anteriormente nos luminosos. Ok? Globalização e desigualdades, né? A riqueza ela tende a se concentrar nas grandes economias e corporações, enquanto regiões com pouca participação no mercado global são frequentemente deixadas de lado. Mas não esqueça, embora sejam deixados de lado, né, na grande maioria das vezes também são muito exploradas. Enfrentar o desafio de desenvolver um mundo mais igualitário e sustentável é fundamental para esse contexto globalizado, né? Seria uma globalização como possibilidade, né? E não como fábula, né? Como nós
podemos observar aonde todos teriam direito aos mesmos produtos, né? Isso não existe, infelizmente. Bom, e agora nós vamos para os exercícios. Primeira questão, FAMERP. Examine a imagem. Examinando, e a partir da imagem, né, nós temos o quê? A imagem é uma crítica ao quê? Letra A, a automação. B, emancipação. C, transumância. Letra D, bioindústria. Ou a letra E, a globalização. E a resposta correta seria não, é a letra E, globalização, porque a imagem sintetiza a ideia de que, por meio da informação ou da mídia, produz-se uma sociedade padronizada e, muitas vezes, até mesmo controlada. Tá? As alternativas incorretas são: letra A, porque o conceito expresso não está associado à produção da indústria, mas a um modelo cultural. E lembrando, quando eu falo de automação, é diferente de mecanização. A mecanização, nós já temos ali um trabalho mecânico que remete à primeira revolução industrial. A automação, ela já é da terceira revolução industrial, de um trabalho da máquina mais autônoma, ok? Letra B. Porque a charge contraria o conceito de emancipação, que remeteria à ideia de quê? De autonomia. Na letra C, porque transumância, né, é um tipo de migração sazonal, em um determinado período do ano. E na letra D, porque a charge remete a uma questão cultural e não a produção da bioindústria, né? No caso, a transformação de seres bióticos. Ok? Segunda questão da Unesp, né? Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos formalizaram sua posição hegemônica, sem concorrência e se expandindo para antigas áreas de predomínio socialista. O capitalismo conheceu uma nova fase de expansão. Tornou-se mundializado, globalizado. O processo de globalização criou uma nova divisão internacional do trabalho, baseado numa redistribuição pelo mundo de fábricas, bancos e empresas de comércio, serviços e mídias. Esse é o texto. E dentre as consequências do processo de globalização, é correto citar: letra A, o nascimento do governo universal e democrático. Letra B, a pacificação das relações internacionais. Letra C, o enfraquecimento dos Estados-nações. Letra D, a abolição da exploração social do trabalho. Ou a letra E, o nivelamento econômico dos países. E a resposta correta não seria outra senão a letra C, o enfraquecimento dos Estados-nações. A globalização da economia e o neoliberalismo, eles pregam a abertura das economias para o comércio exterior, privatizações de empresas estatais, maior liberdade para empresas transnacionais e maior atuação de organismos supranacionais, né? Organismos financeiros, né? No caso, organizações financeiras e blocos econômicos, com o objetivo de quê? Estimular o crescimento econômico. Tá? Essas medidas também levam ao enfraquecimento dos Estados nacionais, tá? E à redução da democracia, uma vez que a população não tem controle sobre as empresas e organizações internacionais que são colocadas e desenvolvidas no mercado. Beleza? Na aula de hoje, vimos sobre o assunto de globalização, levando em consideração o seu histórico e a contemporaneidade. Assunto importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Valeu, moçada, um abraço, fui!